pessoal, estamos em mais um episódio aqui diretamente da Carreta Agro pelo Brasil do sistema CNA Senar, terceiro dia de Expoap aqui em Teresina, e por aqui a gente já falou de tanta coisa, Ricardo, a gente já falou de qualificação profissional, que o sistema CNA Senar fornece, a gente já falou de tecnologia, de inovação, de tecnologia no campo, e a gente continua falando disso, porque agora a gente tem um projeto muito interessante aqui de uma startup que está levando soluções para o campo aqui no Piauí. Quem vai falar disso sobre a gente apresenta o startup. Pois é, eu estou gostando desse tema inovação, que está vindo cada coisa legal para a gente, porque, Mavia, não sei se você concorda comigo, mas de repente a gente aprende um pouquinho com eles, né? A gente vem uma ideia, vem um conhecimento a mais e algo que a gente pode pesquisar mais na frente. E nós que somos do campo, eu e Mavi, nós gostamos muito, né, desse tipo de conversa. Gente, agora a gente vai falar com o Everton Costa, CEO da Bego. Olha aí, a Bego. O Everton vai explicar primeiro para as pessoas. É um aplicativo para gerenciar rebanhos, é isso, de ovinos e caprinos. Bom, boa tarde. Agradeço desde já o convite. A oportunidade de estar participando, ela é muito grande, principalmente pelo momento, por sermos uma startup em fase inicial, em estágio de crescimento. Então, estar compartilhando e aprendendo com vocês também é muito importante. Então, como apresentado, agradeço mais uma vez. Eu estou o CEO da Bego Agritech e nós somos uma startup que desenvolve tecnologias para a pecuária, com foco na ovinocultura e também na caprinocultura. Por quê? Porque tem uma representatividade, uma importância muito grande a nível de Brasil, mas principalmente na região em que nos encontramos, que é a região Nordeste. Então, principalmente para a agricultura familiar, nós entendemos que esse é um mercado muito importante. Por outro lado, é um mercado desassistido, sem tecnologia, então o produtor precisa disso também. Então, como apresentado, o que a gente traz no primeiro momento é uma plataforma de gestão de rebanho, que é o aplicativo Bego, que o nosso objetivo é esse, levar para dentro da propriedade, oportunizar o produtor, né, de conseguir gerenciar de forma fácil as informações do seu rebanho. Que tipo de informação? Informações de desempenho desses animais, assim como as informações financeiras também, né? Então essa é a nossa ideia, com qual objetivo? Melhorar a produtividade e a qualidade dos produtos, né, dos animais que são criados nas propriedades brasileiras. Aí lá vocês têm um cadastro, aí separa o animal por sexo, idade, tudo nesse aplicativo. É aplicativo ou startup? É um aplicativo, é um aplicativo. Vocês colocam tudo isso separadinho, né, esses dados? No cadastro do animal, o produtor tem no mínimo 10 opções, nem todas são obrigatórias, porque ao tempo que a gente precisa dar o máximo de informação, eu tenho que garantir que esse processo seja rápido. Então, o produtor mais organizado, que tem essas 10 informações e quer cadastrar todas, perfeito. Para quem quer agilizar o processo, você tem um rebanho base que ainda não tem tanto controle, você pode ser mais agilizado. Passa 4, 5 informações, como por exemplo, o sexo é obrigatório, porque o manejo é diferente, a forma de acompanhar é diferente. Você tem a identificação do animal, porque não se fala em gestão sem identificação única, tem que ter algo nesse sentido. Você tem a raça do animal, que é importante também. Então tem um subconjunto aí de 4 a 5 informações que são obrigatórias, tá? E isso ajuda na segmentação, na separação das informações dentro do aplicativo, enquanto se faz esses manejos. Isso, no caso, ajuda para o desenvolvimento desse pequeno produtor, tanto para a questão de gestão de crise, às vezes para entender de onde está vindo um problema, um prejuízo financeiro, a questão da saúde do animal, porque tudo começa na ponta, tudo começa nessa organização, não é isso? Tudo começa dentro da propriedade, tudo começa com organização. É como se você estivesse no escuro e a gente está tentando trazer a luz. A luz no que sentido? Poxa, será que esse animal ele deve estar, de fato, essa genética atual, ela é a melhor genética para a minha região, por exemplo? Será que eu estou tendo lucro? Que essa é uma informação importantíssima, né? O produtor tem que entender, pelo menos quem pretende vender, né, quem entende a sua propriedade como uma empresa, precisa saber se ele está tendo uma receita maior do que seus custos. Então a gente permite essa informação, como também permite esse acompanhamento, né? Os indicadores, né? Suporte à tomada de decisão. No final das contas é isso. E agilidade nesse processo. Então, se você precisa tomar uma decisão do seu rebanho, precisa consultar 10 folhas de papel ou uma informação que está ali na sua mão no aplicativo, então o tempo se reduz bastante, além da própria acurácia, né, do quanto você consegue tomar as decisões corretas também. Essa é a ideia. Eu estou entendendo, viu, Mavi, que tem que estar abastecendo o aplicativo, né? Todo tempo. Sim. Senão não vai, né? Não basta ter. É fato. Esse é o esforço. Na vida, tudo a gente transforma, né? Então a gente precisa, para poder ter esses ganhos,
A gente precisa investir um tempo para poder dar entrada nessas informações. Agora, precisa ser tudo de uma vez? Não. Então, o produtor pode começar com um conjunto de informações iniciais, né, que já ajuda na organização do rebanho. Depois você vai para aquela que é mais granular, sabe? O acompanhamento do peso, informação de todos os momentos da vida do animal. Então, você não precisa ser do 0 ao 100. Você vai passando por estágios e por isso a importância da assistência técnica do Senar, por exemplo, Sim. que é o profissional que vai chegar e vai lhe dizer, olha, para você atingir o que você precisa, a gente precisa passar por estágios. Então, cada estágio da vida do produtor é um padrão de uso diferente do aplicativo, por exemplo. Então, é isso de fato que a gente faz. Tem até gestão de finanças, Exatamente. né? Controle de entrada e saída, que é muito importante, né? Principalmente quando a gente fala em agricultura familiar, que às vezes que é o carro forte, né, do Sim, aplicativo sim. de vocês, que às vezes eles não têm essa Esse noção cuidado, né? será que eu tô tendo lucro? Eles empreendem, mas às vezes eles não têm um controle do que é saída e entrada, né? Exatamente. E o importante é que você consiga ter até o mínimo de organização financeira da fazenda como um todo, já é um ponto importante. Mas quando você consegue segmentar, por exemplo, para um conjunto de lotes, o produtor ele tem uma determinada genética que está com um determinado padrão de nutrição. Você vai acompanhar os custos daquele lote e você pode comparar, por exemplo, com os custos de um outro lote que tem uma outra genética ou tem um outro tipo de manejo. Então, o produtor começa a ter essa possibilidade de analisar o que é mais interessante para ele, né? E num futuro próximo, até a informação do custo individualizado, né? Então, por lote individualizado, com base todo o rebanho também. Mas vê se você notou uma coisa, quando ele falou assim dos papéis, aquelas planilhas lá, vai ficar para lá, né? Tudo vai ser no Exatamente. celular, né? Eu diria que elas já sempre estiveram para lá. Ultrapassadas. Porque não faz sentido, né? Esse esforço todo para talvez você tivesse 10 animais ali de uso diário, né? Uhum. Você conseguiria, mas imagina 50, 100 animais e aí você começa a ter uma geração, 2 gerações, que essa é uma informação importante também de geracional, que às vezes você só consegue saber o desempenho de um reprodutor, por exemplo, depois de uma, duas ou 3 gerações. Realmente esse reprodutor, ele é o responsável por estar melhorando a quantidade de carne que a gente entrega. Então, fazer isso, 1, 2, 3 gerações usando papel, sempre foi inviável e não tem condição de se fazer dessa forma. Eu tenho uma curiosidade lá do início, né? Como foi que surgiu a ideia de fazer a Bego? Então, Começou, né? Porque toda startup começa com ideia, né? sim. E com influências, né? Muitas pessoas que nós temos conversado durante todo esse período. Eu, enquanto sou professor, Uhum. também. E enquanto professor, nós participamos na região do Vale do Itaim de um projeto relacionado à gestão de cooperativas de produtores, inclusive os amigos da Covita, né, que é uma das cooperativas referências do Brasil, que faz um papel muito bom. E a gente teve essa possibilidade de tentar criar uma solução de gestão para a cooperativa. Infelizmente, pandemia, todo aquele processo não andou. Mas aquela experiência que nós tivemos, né, ela ficou latente em algum momento. Então, depois de um tempo, foi uma triangulação que aconteceu, né, em que um amigo, inclusive técnico do Senar, Bruno Felipe, ele estava procurando uma solução que ajudasse ele a prestar esse suporte aos produtores, encontrou um amigo que tinha participado nesse processo, disse, cara, vamos desenvolver alguma coisa focada no produtor? Eu sei que vocês trabalharam com a cooperativa, mas vamos olhar para o produtor? Esse cara, vamos. Aí me ligou, eu não tenho juízo. Eu disse, cara, vamos, cara, eu acho que eu tenho uma madrugada, tenho um final de semana, eu acho que dá para fazer. Então vamos. E aí a gente começou esse processo de amadurecimento da ideia, de conversar com as pessoas, e isso já se vai mais de 3 anos só de projeto, mas 2 anos de empresa formalizada, de fato, um CNPJ formalizado. Que já tem também. Pode Pode falar, pode ir. Tem uma pergunta besta, mas boa, já vocês vão entender. Tá, tudo bem. Que também já tem aí uma perspectiva de futuro para ampliar esse serviço também dentro do que já existe aí da Bego, não é isso? Sim, nossa ideia, nós somos de TI, né? Acho que isso é importante ser falado. Eu sou de tecnologia da informação, mas nós temos pessoas que são técnicos do Senar, que estão relacionados à agropecuária também. E a nossa ideia sempre foi muito essa de, olha, essa é uma plataforma inicial que nos permite resolver um problema, ajudar o produtor a melhorar a sua produtividade, mas uma vez que está organizado, essas informações elas precisam gerar outras soluções de mais valor agregado, né? Então, por exemplo, um assistente virtual em que a gente quer permitir que o produtor se comunique com o Bego usando o WhatsApp. Por favor, cadastre a informação, o peso do animal 10,
para o dia de hoje, por exemplo. Então, isso automaticamente é feito na plataforma. Você quer saber uma informação, qual foi o último parto da fêmea 15, por exemplo. Então, essas informações que hoje precisa entrar no aplicativo e consultar, e já é muito mais fácil do que as soluções atuais, ela pode ser mais ágil ainda. Então, o produtor, no ambiente que ele já conhece, que é o do WhatsApp, ele conseguir interagir. Então, esse é um exemplo de outras soluções que podem ser feitas, inclusive integrando outros agentes da cadeia, o frigorífico, o próprio governo, próprias instituições como o Senai, especificamente falando, que podem, a gente pode, por exemplo, fazer uma estrutura de alerta no caso de verminose na região. Então, enfim, Sim. a criatividade é que vai dizer São o muitas limite dessas possibilidades de integração. É claro, sempre respeitando LGPD, respeitando as informações do produtor, para que a gente consiga, de fato, um trabalho muito grande de conquistar essa credibilidade. Quando um produtor baixa um aplicativo, ele passa a usar, ele está me permitindo entrar praticamente dentro da propriedade dele. Então, tudo isso também respeitando toda essa parte de privacidade do produtor, certamente. Ótimo. Funciona sem internet? Com certeza. Essa é uma informação que se isso... Besta, mas é bom. Não é besta, é ótimo. A gente está falando de Ela é tão boa que deve ser a pergunta que eu mais ouço, né? E às vezes a gente termina não falando por parecer algo óbvio quando você trata de produtor rural, né? Então, não tem como não ter. Mas o que é bom? Como a gente tem pessoas dentro do time e pessoas próximas, parceiros em que a gente sempre conversa, a gente tenta entender de fato o que é a realidade do produtor. A gente não faz aplicativo, soluções para que nós utilizemos. A gente faz solução para o produtor rural. Então, é uma ótima pergunta e sim, desde o começo que a gente já faz isso faz parte do nosso core atualmente. Ótimo. Você que é do TI também deve ter tido uma preocupação com a questão dessa interface mais fácil, mais móvel para eles, né? Claro. Hoje, nós somos de TI, 3 de TI, mas nós temos experiências, né, e conhecimentos complementares. Então, nós temos dentro do nosso time uma pessoa responsável só pela parte que a gente chama de experiência do usuário. Sabe, o que é mais fácil? Mas não é só mais fácil de usar, mas é mais fácil de usar enquanto você está fazendo o manejo. Você está pesando o animal e você tem que manusear um aplicativo. Qual é a forma mais fácil de fazer isso? Nem é somente ser bonito, mas ser prático. Então, eu consigo, da forma mais fácil, registrar essa informação enquanto estou manejando o animal, ou então na hora que eu preciso comercializar um animal. Então, isso é extremamente importante e algo que a gente se preocupa bastante também. O custo-benefício, aí a gente não precisa falar de valores, né? Mas para o Sim. pequeno produtor, e eu entendo também que essa questão de custo-benefício vai de acordo com a realidade de cada um. Mas, Claro. enfim, mas vale a pena, né? Em termos financeiros, porque eu entendo também que tudo que você investe retorna. Eu tenho essa noção, né? Claro, e assim, gestão, a preocupação da gestão já é essa, né? Então, no primeiro momento, no mínimo, o produtor consegue entender se ele está tendo lucro ou não. Isso é importantíssimo. Importantíssimo, porque aí você não consegue fazer nenhum tipo de intervenção se você não tem essa visão clara de como é que está a sua atividade, né? Num segundo momento, aí você começa, com a ajuda desses indicadores, você começa a fazer intervenções pontuais e mais assertivas no rebanho, que melhoram a sua lucratividade. Então, sim, o custo-benefício está nisso. Você aumenta a produtividade e aumenta também muito a qualidade a partir de informações assertivas e relacionadas ao seu rebanho, né? Cada rebanho, cada região tem uma situação e um conjunto de técnicas de manejo que vão ter um efeito diferente, né? Você falou que vocês estão há 2 anos no mercado, não é isso? 2 anos de CNPJ. No início, vocês tiveram dificuldade nesse primeiro contato com o produtor, já que é uma coisa diferente, uma coisa nova, que exige, mesmo que baixo, algum investimento? Como foi que foi esse contato e como é que ele está hoje? Houve uma evolução? Nós só não tivemos como temos até hoje essa dificuldade, tanto geográfica, porque embora nós estejamos divididos em equipe, eu estou em Teresina, nós temos 2 em Teresina, nós temos 2 que estão na região do Vale do Itaim, que é a região do sudeste piauiense, onde está a maioria dos produtores, mas mesmo assim é difícil você estar de porta em porta, até porque você está atrapalhando o produtor no seu momento, né, de trabalho. Então é difícil a gente estar na propriedade, é difícil a gente estar em todos os eventos, até por questões de custo também. Então a gente tem lançado ao longo desse período muitas estratégias de tentar próximo do produtor. A gente já mandou mensagem, a gente já ligou, a gente
enfim, já tentou fazer Meet, a gente tem um histórico de conseguir, pelo menos uma vez no mês ou 2 vezes no mês, fazer um Meet, uma reunião online com o produtor. Isso é muito difícil, a gente Sim. valoriza muito aqueles que têm nos dado essa oportunidade de conversar com eles, Isso é sabe? legal, sabe? É muito bom, a gente Porque queria você- conseguir ter esse feedback Uhum. direto, né? você Não é então, o mesmo de estar fisicamente conversando mas já como ajuda estamos agora, ajuda demais. certeza. Então, perfeito. feedbacks que nos dão, positivos, pontos de melhoria. Então, tudo isso que é falado, que é conversado, a gente tenta trazer para dentro do nosso roadmap, do nosso planejamento de produto, para poder responder para o produtor. Então, é um desafio até hoje. Conversar com os produtores, estabelecer esse contato, ter esse feedback, e é algo que a gente tem planejado nessa jornada de amadurecimento, não só do produto, como da empresa e das pessoas, que no final das contas é tudo a mesma coisa, mas a nossa pergunta é essa: poxa, como é que eu posso extrair, né, conversando, como é que eu posso conversar com essa pessoa para ela me dizer, por exemplo, por que que ela testou e não gostou? Isso é importante também. Eu sei que ouvir feedbacks positivos, todo mundo gosta, alimenta o ego, nos dá um incentivo a continuar. Mas o porquê não tá funcionando é até melhor, porque a gente consegue reverter a situação, mudar, talvez mudar uma funcionalidade, ou até priorizar um outro tipo de funcionalidade. Então, nós continuamos nessa empreitada, e é muito importante para a gente, quer fazer isso, melhorar esse 2026, de conseguir, de fato, estar mais próximo do produto. Mas eu tenho uma pergunta. Tá? Faz. Como é que, acho que é a minha última, que ele já falou de tudo para mim, né? Mas aí você gosta de falar mais do que eu, aí você pode continuar. Como é que está a procura aí dos produtores? O piauiense tem abraçado, ou de repente, como é um aplicativo, ele ultrapassa as fronteiras, é o cearense. Enfim, estou sugestionando aqui porque eu não... Hoje nós temos usuários, Isso. usuários em todo o Brasil, Olha em só, todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil, que legal. mas nós temos clientes principalmente na região Nordeste, Sim. Piauí principalmente, acho que até pela proximidade, a identificação com nós enquanto piauienses também, mas temos muitos clientes na região do Pernambuco, Ceará, acho que os três principais estados, e estamos também com uma forte participação na região Sul. Que é o bom da tecnologia, é isso, porque como nós somos um software que está disponível na loja, a pessoa pode baixar, cria uma conta, usa a versão de teste. A gente tem uma versão de teste ilimitada, o produtor pode testar enquanto achar necessário, para poder ter aquela certeza de de se vai servir para ele, para depois ele ir para um plano maior, uma quantidade maior de animais. Então nós estamos em todas as regiões e tentando entender por que muitas dessas pessoas que estão testando não estão optando em assinar um plano, por exemplo, né? Por quê? Volta naquela pergunta anterior. É entender por que a gente ainda não está resolvendo o problema, né? A gente quer resolver um problema, talvez não tenhamos conseguido ainda o fazer da forma correta ou em sua plenitude, né? Mas a gente está aprendendo o tempo todo para poder conseguir, de fato, levar para o produtor o que ele precisa. Everton, para a gente encerrar, a Expoap também é uma boa oportunidade de vitrine para vocês, né? Aqui esse contato direto com os produtores, tem ali o stand da Invest também, não é isso? Todo e qualquer contato, né, que a gente tem ao longo desse período, ele é muito importante. E na Expoap nós temos uma centralização disso, né? Você tem ali um imã puxando essas pessoas que estão relacionadas com a nossa área. Então, frequentamos o pavilhão de ovinos e caprinos, estamos lá conversando com os produtores que trazem, com os tratadores, são muito importantes dentro desse processo, né? Quem cuida do animal ali no dia a dia. Estamos no stand do Senar, falando para os técnicos, falando para os estudantes, que é muito importante, né? E falando para os filhos dos produtores, que é um trabalho que o CNA Jovem faz muito importante, que é essa questão da sucessão familiar. E a gente acredita, inclusive, base do perfil que a gente tem de produtores que usam o aplicativo, muita gente nessa faixa etária ali mais nova, ainda de 25 a 35 anos, que são as pessoas que, de fato, talvez ajudem a escalar, né, essa entrada da tecnologia dentro das propriedades. Então, essas pessoas também estão aqui, né? Tem a Invest Piauí, que também tem um papel muito importante, tem nos ajudado demais, né, não só em ser apresentado às pessoas que podem nos ajudar, mas principalmente nos dando dicas de como melhorar como empresa, né? Não somente como produto, mas como é que a gente se organiza para ser uma empresa mais sustentável, uma empresa que consegue, de fato, levar a sua solução e pagar as suas contas, por exemplo. Então, tem diversos
players aqui, diversos agentes importantes nessa cadeia, e estar aqui nos permite conversar fisicamente com todas essas pessoas. Pô, passo o ano todo reclamando que não consigo falar com as pessoas. No dia que todos estão reunidos, eu eu tenho não que vou estar estar aqui, não. de 8 da manhã até 7 horas ou até mais tarde, se for necessário. Show de bola. É uma grande oportunidade, né, para o negócio deles. Eu gostei, achei Também bem eu interessante, gostei. viu? É Eu isso. agradeço. Everton, muito obrigada, parabéns pela tua iniciativa, pelo teu trabalho excelente, viu? Obrigado, Mavi. Muito obrigado por essa oportunidade. Falar da Bego, falar do Bego e falar das pessoas, principalmente, que a gente tem conhecido nesse processo é muito importante, né? E só deixar uma fala final de gratidão, tá? Gratidão, porque eu acho que gratidão ela faz melhor para quem sente do que necessariamente para quem você agradece. Então, nós somos muito gratos por qualquer dica, por qualquer sugestão que tem feito a gente melhorar. Então, muito obrigado a todo mundo e principalmente para vocês. Das coisas que eu aprendi na vida, apesar de tudo, de todos os problemas que a gente tá nesse mundo, a gente enfrenta as coisas boas, as coisas difíceis, mas a gente tem que ser sempre grato. Sim. E olha Verdade. que já aconteceram várias coisas difíceis para mim, mas eu sempre sou grato, porque se eu não tiver a gratidão comigo, pegando a tua carona, eu vou me tornar uma pessoa egoísta, mal-humorado, infeliz e amargurado. E aí as coisas não andam. E isso Então, reflete eu no sou- seu é, trabalho, reflete em em tudo. tudo. Tá. Você está amargurado, Então- toda ação sua é amargurada. Todo dia que eu amanheço, eu já agradeço a Deus por mais um dia e de pé para seguir trabalhando. E eu não estou mentindo, é desse jeito. Show. É isso, é isso. Aqui é o podcast da Carreta Agro, aqui a gente fala de tecnologia, inovação, dica de vida, a gente roda por todos os aspectos. Everton, mais uma vez, muito obrigada. É isso, Ricardo Morafé. Obrigadão, parabéns Legal. pelo seu trabalho, viu? Deus lhe abençoe tudo de bom, tá? Valeu, gente. É isso, esse foi mais um podcast aqui da Carreta Agro pelo Brasil. Fica aí que a gente volta já já com muito mais bate-papo.